Randolfo Rodrigues é um traidor? Esse questionamento tem sido feito por uma parcela da esquerda por conta da surpresa que causou o apoio do Randolfo Rodrigues ao André Mendonça para ser o novo ministro do STF. André Mendonça, indicado por Bolsonaro, o terrivelmente evangélico, aquele que perseguiu jornalistas com a Lei de Segurança Nacional e também perseguiu servidores públicos pelas suas posições políticas. Justo Randolph, que teve um papel tão destacado, tão elogiado durante a CPI da pandemia, apoiou o André Mendonça, o indicado por Bolsonaro? E é claro que nós nunca vamos saber o voto do Randolfo Rodrigues, porque a votação foi secreta. Mas vendo uma reportagem do Globo de ontem à noite e trazendo todo o histórico do Randolfo Rodrigues a respeito do André Mendonça, nós vamos entender que existem duas motivações para o Randolfo Rodrigues ter supostamente apoiado e articulado a aprovação do André Mendonça. Uma motivação coletiva e outra motivação pessoal. E nós vamos falar sobre essas duas no vídeo de hoje. E você sabe que você só vai ter esse conteúdo no YouTube aqui no nosso canal. Então clique no botão de gostei porque esse vídeo vale o seu like, porque você não vai ver isso em nenhum outro lugar. Então clique no botão de gostei. Vamos começar primeiro pela motivação coletiva e depois vamos falar da motivação pessoal do Randolfo Rodrigues. Alguns senadores, eles estavam muito apreensivos caso o André Mendonça não fosse aprovado. Porque o que iria acontecer? O André Mendonça, ele estava sendo barrado pelo Davi Alcolumbre, antigo presidente do Senado, do Democratas do Amapá, o mesmo partido, o mesmo estado do Randolfo Rodrigues. Ao que tudo indicava, o Davi Alcolumbre tinha um acordo com o Augusto Aras para barrar o André Mendonça, para fazer com que o André Mendonça não fosse selecionado para ser ministro do STF, para que o Augusto Aras fosse sabatinado, aprovado e virasse o novo ministro. Isso estava tudo certo. Só que aí o que acontece? Se sair o Augusto Aras da PGR, se o Augusto Aras saísse da PGR, quem seria a nova Procuradora-Geral da República é a Lindora Araújo. Uma procuradora que os senadores particularmente não gostam pelas posições dela muito bolsonaristas. Tanto é que o Augusto Aras foi reconduzido para ser o Procurador-Geral da República novamente, justamente pelo medo que havia da senadora Lindora Araújo. Então essa era uma das motivações, atrelado também à suposta defesa da corrupção que o André Mendonça teria, ficaria mais alinhado a uma ala do STF, que é uma ala diferente do Lewandowski, do Gilmar Mendes e do Xandão Cabeça de Melão. Então Randolfo Rodrigues, o Alessandro Vieira, Simone Tebet, dentre outras figuras, queriam colocar um novo ministro do STF que tivesse esse tipo de alinhamento. Então essa é a motivação coletiva do Randolph. Só que há a motivação pessoal do Randolfo Rodrigues. O Randolfo Rodrigues, ele quer disputar o governo do estado do Amapá. E como eu falei no início do vídeo, quem é também do Amapá é justamente, ou falei um tempinho atrás, não no início do vídeo, mas quem é do Amapá é o Davi Alcolumbre. Então o Randolph e o Davi Alcolumbre, eles são rivais no estado. Não sabemos se o Davi Alcolumbre vai disputar o governo do estado do Amapá ou não, mas ele vai colocar algum indicado ali. Então esses grupos, eles vão se chocar. E o André Mendonça, vencendo a vaga para o STF, enfraquece politicamente o Davi Alcolumbre. E ele está muito enfraquecido. O Davi Alcolumbre foi exposto, porque ele barrou e saiu fraco dessa situação. Porque ele não conseguiu fazer com que os planos dele de barrar o André Mendonça e que o André Mendonça fosse rejeitado, fossem concretizados. Então Davi Alcolumbre, ele sai enfraquecido politicamente e mais ainda, ele sai extremamente queimado com os evangélicos. O Silas Malafaia começou a xingar o Davi Alcolumbre, outras celebridades políticas do mundo dos evangélicos também começaram a criticar o senador Davi Alcolumbre. E no Amapá, pessoal, é uma das maiores porcentagens de população evangélica que nós temos no Brasil. 40% do estado do Amapá é evangélico. Então Randolfo Rodrigues, ao articular para que o André Mendonça fosse o ministro terrivelmente evangélico prometido pelo Bolsonaro, o Randolph acaba tendo, como posso dizer, acaba sendo bem visto pela comunidade evangélica do Amapá, em detrimento da imagem queimada do Davi Alcolumbre, seu adversário político nas eleições do ano que vem para o estado do Amapá. Então essa foi toda a conjuntura, o processo decisório que o Randolfo Rodrigues adotou
para selecionar o André Mendonça, ou para apoiar o André Mendonça. E se nós observássemos desde lá de 3 meses, nós iríamos ver sinalizações do Randolfo Rodrigues ao André Mendonça, sinalizações positivas. Então assim, para aqueles que não estavam acompanhando os passos do Randolph, é claro que isso causou uma surpresa o Randolph ter apoiado a aprovação do André Mendonça. Mas se você pegar o histórico, você vai ver que não tem surpresa nenhuma. Na verdade, a grande surpresa seria se o Randolfo Rodrigues tivesse votado contra ou tivesse trabalhado para articular contra o André Mendonça, na verdade, né? Então foi uma questão coletiva e uma questão também particular. É claro, vamos fazer novamente essa ressalva. Não tem como saber se o Randolph votou ou não votou no André Mendonça, porque a votação foi secreta. Mas deixa aí nos comentários o que você achou do Randolfo Rodrigues. O Randolph ele foi um traidor? Ou essas motivações do Randolph foram motivações suficientes para você aceitar a decisão ou a posição do Randolph Rodrigues? Mais uma vez, faço o destaque, não tem como saber se o Randolph votou para o André Mendonça. Mas pelo que tudo indica, e o Davi Alcolumbre, né, nessa reportagem do Globo, culpa o Randolfo Rodrigues por essa articulação que aprovou o André Mendonça. Porque até um pouco mais cedo, estava certo que o André Mendonça iria perder, que ele não teria 41 votos, ele estava ali na casa dos 34, 35 votos. Tá? Mas no final, houve uma pressão dos evangélicos e uma articulação, inclusive da oposição, segundo a reportagem do Globo, na perspectiva do Davi Alcolumbre, tá bom? Essa reportagem do Globo pegou essas informações ali da equipe do Davi Alcolumbre. Então houve essa articulação, essa mobilização dos evangélicos e essa articulação da oposição para que o André Mendonça fosse aprovado. E uma grande derrota política para o Davi Alcolumbre. Mas deixa aí nos comentários, vocês acham que o Randolph ele foi ou não foi um traidor? Os motivos dele são motivos suficientes ou insuficientes? Deixa aí nos comentários, você só vai ver esse conteúdo aqui no canal mesmo, então clique no botão de gostei, se inscreva, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @ProfiléuOficial.